possam ler, eu não tenho irmãos para que possam contar. E nós somos privilegiados e muitas vezes nós não damos valor naquilo que nós temos. A gente é muito privilegiado mesmo. Às vezes nós nos acostumamos a todos os dias estarmos aqui, todos os dias estarmos na casa de Deus. E vimos aqui toda semana que acaba virando um hábito na nossa vida. Mas eu tenho lido muito os capítulos de Salmos e eu fico às vezes até admirada como que Davi, ele sempre descreve como que ele está feliz e como que ele ama estar na casa do Senhor. E muitas vezes nós, como filhos de Deus, nós viemos à casa de Deus e por conta do nosso dia a dia, do nosso cansaço emocional e físico, nós ficamos enjoados ou estressados por termos que vir aqui novamente. Mas eu só queria compartilhar isso porque é algo que eu tenho pensado conforme eu tenho lido o livro de Salmos e esse amor por amar estar na presença de Deus, amar estar na casa de Deus. E quantas vezes eu mesma não fui uma pessoa não agradecida, porque eu tenho a oportunidade de estar aqui, nós temos a oportunidade de estarmos aqui, e às vezes a gente não tem essa noção, né, por conta que é já um costume corriqueiro para nós. Isso não tem nada a ver com a mensagem, era só algo que eu estava refletindo mesmo essa semana, e conforme a Carol foi ministrando aqui, e eu senti muito forte mesmo a presença de Deus ali onde eu estava. E aí eu fiquei com o coração cheio de gratidão e pensando só como que eu amo Deus, né? Como que eu amo o Senhor. E aí começou a transbordar esse amor dentro de mim. E eu fiquei pensando, Senhor, derrama isso sobre a sua igreja, para que a sua igreja também sinta isso. Porque é algo que nos dá energia, nos dá força de estarmos aqui. Porque algo que a gente não vê. Nossos olhos carnais aqui, a gente não está conseguindo ver o Senhor, né? Mas a presença dele é tão forte que o nosso corpo começa a sentir. O nosso corpo começa a ter alguns sinais assim, diferentes. E eu oro para que vocês também tenham sentido, que vocês comecem a sentir cada vez mais, porque o Espírito Santo e a presença dele é bem-vinda nesse lugar. O Espírito Santo e tudo que ele quer fazer, o direcionamento dele, ele é bem-vindo para atuar no nosso meio. E que ele encontre em nós um coração escolhido, um coração aberto. Amém, igreja? Boa noite a todos. Gostaria de orar com os irmãos. Já falei algumas coisas aqui antes de orar, mas gostaria de orar antes de começar realmente a palavra. E tudo que sair de bom é o Senhor aqui mesmo, porque de mim não tem nada de bom a oferecer. E convido os irmãos a fecharem os olhos. Pai amado, nosso Deus, Pai, nosso Pai, nós te amamos, Pai, amamos a Tua presença, amamos a Tua palavra e amamos a Tua casa. Senhor Deus, a Tua palavra diz, Pai, que onde duas ou mais pessoas reunidas no Teu nome, o Senhor se faz presente. E, Senhor Deus, nós cremos que a palavra do Senhor não volta vazia. Oramos, Pai, para que cada coração aqui, Senhor Jesus, venha ser neste momento, Senhor Jesus, preparado, Senhor Deus, como uma terra boa. Senhor Deus, acalma, Senhor Deus, a cada pensamento, Pai, a cada opinião, Senhor Jesus, cada controvérsia, Pai, que o Senhor Deus acalme agora, Pai, e repreende todo o mal das nossas mentes. Senhor Deus, que a nossa alma, Pai, venha se aquietar, Senhor Jesus, que o nosso entendimento, Pai, agora venha ser aberto, Pai, que todo, Senhor Jesus, cegueira espiritual, que toda barreira na nossa mente, Senhor Deus, que todo bloqueio, Senhor Deus, do nosso entendimento venha ser quebrado. Senhor Deus, eu oro, Pai, para que, Senhor Deus, essa palavra, Senhor Deus, que a palavra do Senhor, Pai, venha ser como uma flecha, Pai, que venha atingir, Pai, o alvo certo, que venha falar conosco de maneiras individuais, Pai, porque o Senhor trata conosco individualmente, Pai. Eu oro para que o Teu Espírito Santo convença cada um aqui, Pai, e que essa noite venha ser marcada na vida deles, Pai, que essa noite, Pai, venha ser um romper de águas, Pai, na vida deles, Pai, e que eles venham sair daqui, Pai, renovados pela força que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de ler a passagem. Primeiro, vou fazer aqui uma introdução. Como eu compartilhei com os irmãos,
posso dizer assim por opinião minha mesmo, que ele parece um pouco, às vezes, dramático, né? Mas é a opinião minha. Às vezes, algumas palavras que eles usam, tipo, mais dramática, no sentido de que Davi, ele realmente, ele se expressa com o Senhor, assim, com bastante palavras mais dramáticas, falando para o Senhor, dos inimigos, das aflições dele, da alma dele. E aí eu estava lendo, eu li antes os Salmos e eu não tinha muita curiosidade para estudar mais sobre os Salmos. Mas aí eu tenho lido e o Senhor Deus tem falado comigo através dos Salmos e eu tenho ficado apaixonada por estudar mais o livro de Salmos em cada capítulo. Eu tenho meditado bem, cuidadosamente, prestando atenção naquilo que o Senhor quer falar comigo e também me colocando no lugar de Davi. Porque muitas vezes Davi está sendo dramático no meu olhar, mas às vezes eu sou essa pessoa dramática também com as situações da minha vida. E assim, eu estava lendo esses dias o livro, né, de Salmos, e eu comecei a meditar, como eu compartilhei com os irmãos, como que eu amava o Senhor, como que eu amava a casa do Senhor. E em Salmos, capítulo 27, ele começa falando que o Senhor ele é a minha luz, a minha salvação. Então, de quem eu vou ter temor? O Senhor é o meu refúgio, de quem eu terei medo? E aí ele começa a desmiuçar algumas coisas, e no versículo 4 ele fala: uma coisa eu pedirei ao Senhor, e eu a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E aí eu comecei a meditar sobre isso, e eu fiquei pensando: nossa, Senhor, eu quero muito, muito amar o Senhor dessa forma, eu quero amar estar na casa do Senhor, e o que eu quero pedir ao Senhor é que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, que eu quero viver na casa do Senhor, eu quero viver na sua presença. E eu não tinha prestado atenção na palavra que está escrito ali no segundo verso, que fala: uma coisa eu pedi ao Senhor é o que eu procuro. E aí, quando eu estava orando ao Senhor e quando eu tinha lido esse versículo, o Espírito Santo falou no meu coração que isso é o que eu desejo, mas isso é o que eu tenho procurado, isso é o que eu tenho buscado realmente, porque aqui o Davi, ele se expressa dizendo que ele pede ao Senhor e é o que ele procura. Ele quer viver na casa do Senhor todos os dias. E depois ele continua falando para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. A orientação do Senhor. Nós recebemos a orientação do Senhor através da sua palavra e no templo, que ou seja, na igreja. E o Senhor começou a falar comigo a respeito de prioridades na minha vida. E começou a falar comigo, já tem um tempo, já tem meses, que o Senhor Deus tem falado comigo sobre buscar a melhor parte. E não sei vocês, igreja, mas a gente passou por 12 dias no começo desse ano, no começo desse mês. 12 dias, e todos os dias nós estivemos aqui, dia após dia, buscando mais o Senhor, buscando profundidade. E depois que passa esses 12 dias, a gente que estava já se acostumando, né, a ficar todos os dias vindo buscar o Senhor, vindo aqui receber o Senhor, vindo aqui aprender mais do Senhor, passa esses 12 dias, e como que fica então a nossa rotina? Muitas vezes nós desanimamos e a gente já não começa mais a buscar como antes, ou aquilo que nós tínhamos aprendido, nós começamos a parar de pensar, ou paramos de ler aquele livro, ou de até estudar a Bíblia, então nós começamos a nos esquecer daquilo que nós aprendemos, ou a gente até lembra, mas não é uma coisa que nós praticamos dia após dia. E isso daí, eu confesso que isso começou a acontecer comigo porque eu comecei a trabalhar normalmente, meu dia a dia, e eu fazia meu devocional, faço meu devocional no período ali da manhã, mas aquela intimidade, que é aquilo que o Senhor quer comigo, eu comecei a esfriar e comecei a diminuir o meu ritmo. E o Senhor falou comigo, e Ele já, como eu disse, os irmãos já têm falado comigo há um tempo, que o Senhor, Ele quer ser a nossa prioridade, e Ele quer ser a nossa escolha. Eu não sei se vocês, não sei se aqui alguém tem um versículo preferido, algum versículo assim que coloca o status do WhatsApp, um versículo que usa na bio do Instagram. Eu tinha um, na verdade eu tenho um que antes eu usava no Instagram,
Mateus 6,33. E eu pegava aquele versículo e ficava, Senhor, porque eu busco o Senhor em primeiro lugar, a sua justiça, o seu reino e as outras coisas serão acrescentadas. Então, Senhor, eu só tenho um papel, que é buscar o Senhor. E eu pegava aquilo assim e falava, esse é o meu versículo preferido. Na onde me perguntava, qual é o seu versículo preferido? É esse daqui. E o Senhor me faz lembrar dessas coisas para que eu possa realmente não ter somente um versículo para me carregar por aí, mas um versículo para que eu possa viver ele na minha vida, no meu dia a dia. E eu tenho uma palavra que o Senhor me deu logo no final do ano, que eu cheguei até a compartilhar aqui com os irmãos, que foi sobre aquela parábola do homem rico. Não sei se os irmãos lembram que eu falei que eu tenho uma amiga, né, que ela falou para mim, esse ano a gente vai ficar rica, esse ano a gente tem que ficar rica, porque a gente tem que ser rica. E aí eu trouxe já falando a respeito das coisas dessa terra. E desde aquela época, desde dezembro, o Senhor tem ministrado isso no meu coração, não somente levando ao lado do dinheiro, não somente levando ao lado da riqueza, mas o Senhor tem falado comigo a respeito de tudo que tem nessa terra. O Senhor, Ele quer ser a nossa prioridade. E então eu queria compartilhar com os irmãos um texto de uma história até conhecida sobre Esaú e Jacó. E Esaú e Jacó, eles são irmãos, filhos de Isaac e Rebeca, eles eram gêmeos. E Esaú, ele era o filho primogênito, que quando a mãe dele, Rebeca, teve a luz, primeiro veio Esaú e depois veio Jacó, segurando o pezinho dele para calcanhar. E nós sabemos, né, não sei se todos sabem, mas a história diz que Esaú, ele era um homem mais forte, caçador, que era mais aventureiro assim, uma pessoa mais forte, enquanto Jacó, ele já era mais caseiro, ele era mais puxado pelo lado da mãe dele, gostava de cozinhar. E eles eram, por serem gêmeos, mas eles eram bem diferentes. E um dia, Esaú, como ele era primogênito, ele tinha já direito, por direito perante a lei daquele tempo e também por ordenança do Senhor, ele já tinha o direito de primogenitura, ou seja, ele já tinha aquela herança para herdar do seu pai. E Jacó, como ele já tinha vindo depois, mesmo que nasceu no mesmo dia, ele veio puxando o calcanhar, ele já tinha perdido esse direito pelo irmão dele. E Jacó queria muito essa bênção, queria muito essa herança. E o irmão dele, que já tinha por herança, já tinha por direito, ele não deu o devido valor. E ele acabou perdendo, trocando o bem mais precioso que o Senhor tinha dado para ele, que era a herança dele. E eu comecei a meditar nessa palavra. E eu li bem a parte que fala que Esaú, ele desprezou o direito dele de ser filho mais velho. E eu comecei a pensar a respeito da prioridade e das escolhas que eu tenho feito na minha vida. Porque a primogenitura naquele tempo, como eu falei, era um direito já por herança do filho mais velho. Ele recebia porção dobrada, bênçãos espirituais, ele recebia a herança da terra dele, da família, ele assumia o papel de chefe. E isso daí era muito importante para eles, trazia muitos privilégios espirituais e também materiais. E eu comecei a pensar nisso, o que significa essa primogenitura para nós nos dias de hoje. Porque se você não sabe, irmão, então, tem um pauzinho. Só. Então, irmão, se você não sabe, você é filho de Deus. E quando nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros, somos cordeiros com Cristo. Nós carregamos do Senhor uma herança espiritual, bênçãos do Senhor. E isso aí é nosso por direito quando nós se tornamos filhos do Senhor, filhos de Deus. Isso significa então que nós temos esse acesso a essas bênçãos do Senhor. E essa primogenitura
Diz: e se somos filhos de Deus, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, que é o nosso primogênito. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Nós temos uma herança com o Senhor. Nossa herança com o Senhor é nossa identidade com o Senhor. Nós somos filhos. Nós temos um propósito e nós temos herança espiritual. Nós temos a vida eterna como promessa para nós. E nós temos valores em nós que faz parte de nós sermos filhos de Deus. E muitas vezes nós agimos como Esaú. Quando Esaú ele se deparou no momento em que ele chegou da caçada dele, segundo a história diz, ele chegou muito cansado e com muita fome. E isso fez ele então trocar o que ele tinha de bem valioso, que era a herança dele, por um prato de sopa. Isso me fez refletir muito, porque a melhor parte que eu posso ter na minha vida nos dias de hoje é a minha salvação, é a minha vida com Deus, é a presença do Senhor na minha vida, é o bem mais precioso que nós podemos ter. Eu não sei vocês, mas eu não amo o Senhor somente por aquilo que Ele pode me dar, somente por aquilo que Ele pode me oferecer de bens materiais. Mas eu aprendi, conforme fui conhecendo ao Senhor, a amar Ele, por conta do que Ele é. Que Ele é o Senhor, que Ele é Salvador, que Ele me ama e que Ele me escolheu, que Ele tem o melhor para mim. Não significa que Ele vai me dar todas as coisas que eu quero, e nem significa que Ele vai realizar todos os planos que eu tenho feito. Mas eu aprendi a amar o Senhor por quem Ele é. E isso é o que tem me fortalecido ao longo da minha caminhada com o Senhor. E eu fiquei refletindo isso nas pequenas coisas do meu dia a dia, que é o que o Senhor Deus tem falado comigo sobre prioridade. O Senhor, Ele já falou comigo e deu aquela palavra sobre aquele homem que buscava riquezas e queria porque queria enriquecer. Mas o Senhor falou para ele: o que adianta tudo isso se você perder a sua alma? Depois o Senhor veio e falar comigo através dessa palavra de Esaú sobre trocar a minha herança, ou trocar às vezes as prioridades do meu dia a dia por conta de cansaço, por conta de cansaço emocional, cansaço físico, eu trocar a melhor parte. E através dessa palavra eu também posso fazer uma conexão com a palavra de Marta e Maria, que Jesus mesmo fala que Maria escolheu a melhor parte, que era estar aos pés do Senhor, escutando Ele falar. E eu comecei a refletir sobre isso, e o Senhor, Ele tem nos convidado nesse tempo, logo após essa campanha, para que nós não venhamos desanimar, não venhamos trocar aquilo que nós recebemos, a nossa maior herança, os ensinamentos do Senhor e principalmente a presença do Senhor nas nossas vidas, por coisas passageiras e coisas dessa terra e coisas do nosso dia a dia. Que nós venhamos dar prioridade naquilo que é mais importante na nossa vida, que é a nossa vida eterna, que é a presença do Senhor. E a pergunta que eu venho fazendo é: será que estou escolhendo realmente a melhor parte? Ou eu tenho negociado a minha presença, a minha vida na presença do Senhor com os prazeres do meu dia a dia? E eu tenho me feito essa pergunta. E engraçado que quando eu recebi esse devocional, que é próprio da Brasil para Cristo, chama Pacentário. Eu recebi esse devocional e a primeira mensagem dele no ano foi sobre isso, foi sobre a melhor parte. E eu até lembro que quando eu comecei a ler, eu até fiquei chorando, né? Comecei a chorar, porque eu falei: meu Deus, eu estava lendo sobre isso, estava vendo sobre o homem lá no rico da parábola, estava vendo sobre prioridade, estava vendo sobre escolher o que é melhor. E logo a primeira mensagem, as primeiras coisas desse devocional é justamente sobre isso, sobre prioridade, sobre ter o melhor. E eu sinto e eu sei que o Senhor, Ele quer que neste ano e na minha vida seja diferente a minha questão de prioridade. E que eu não venha estar mais focada nas coisas desse mundo, nas coisas dessa terra, mas que eu venha focar mais naquilo que realmente importa. Eu gostaria de ler com os irmãos somente o que está aqui no devocional, que fala que é o
sobre essa passagem de Esaú e Jacó. Ele fala assim: depois de um dia de trabalho, o irmão mais velho, Esaú, ele chega em casa cansado e com fome, e isso o torna vulnerável em seus valores. Às vezes, irmãos, as nossas fraquezas físicas e emocionais afetam as nossas decisões e nos leva a comprometer valores que é importante em nossa vida. Eu não sei vocês, mas às vezes a gente passa por situações, eu não tenho muita ainda experiência de vida, né, igual muitas pessoas aqui, mas às vezes a gente passa por situações que a gente fica muito cansada, fisicamente e espiritualmente. E quando nós chegamos em casa, nós negociamos o nosso tempo. Ao invés de buscar a melhor parte, nós escolhemos algo dessa terra, nós escolhemos coisas terrenas, coisas passageiras. E isso, conforme vai passando o nosso dia a dia, nós vamos enfraquecendo o nosso espírito e vamos cada vez mais alimentando a nossa carne, mas enfraquecendo o nosso espírito. E nesse caso aqui, Esaú, e muitas vezes isso acontece conosco, nós deixamos que o cansaço e a fome, ou seja, as coisas naturais do nosso cansaço espiritual, nosso cansaço emocional, nosso cansaço físico mesmo, que eles dominem a nossa razão. E nós ficamos com cegueira espiritual e tomamos decisões erradas. No próprio livrinho fala que às vezes somos tomados por um grande desejo quase incontrolável de fazer alguma coisa. E nesse momento os olhos ficam cegos para a lógica e o entendimento então escurece. Embriagado pelo desejo, daí então surgem as decisões erradas. Pessoas que valorizam mais o aqui e agora do que o futuro imediato ou eterno. E supervalorizam seus problemas, suas paixões e seus desejos. O grande mal de tudo isso é que a cegueira que nos domina impede que qualquer razão prevaleça e consideram uma boa proposta pagar qualquer preço para que o alvo do seu apetite seja satisfeito. E aqui ele deixa até alguns exemplos na nossa vida, que nós às vezes passamos por situações. Aqui eu sei que ele dá alguns exemplos mais, como posso dizer, maiores. Assim. Ele fala sobre satisfação sexual, roubo, coisas desonestas no negócio. Mas quando eu fui lendo isso, eu comecei a aplicar até nas coisas do meu dia a dia. E comecei a aplicar realmente no que eu tenho escolhido para o meu dia. E no que eu tenho feito para que eu venha viver uma vida mais próxima do Senhor. E eu coloquei então que às vezes os prazeres momentâneos dos vícios, ou os prazeres da nossa carne, ou o nosso desejo por conquistar coisas terrenas, eles começam a nos atrapalhar nessa nossa caminhada. E nesses momentos em que mais nós nos sentimos cansados, sobrecarregados, é os momentos que nós começamos a ter esses momentos de cegueira e nós não sabemos escolher boas decisões, não conseguimos fazer decisões e até cometemos decisões precipitadas. Porque o corpo, ele nos influencia nas nossas escolhas, mas ele não deve nos controlar. O Senhor até fala que nossa carne é fraca, mas o Senhor é que nos fortalece, a força do Senhor que nos fortalece. E nós precisamos também aprender a fortalecer o nosso espírito, para que nós consigamos, então, vencer essa luta e essa tentação com a nossa carne. E em Isaías 40, versículo 31, diz que aqueles que esperam no Senhor, Ele renovarão as suas forças, voam alto como as águias, correm e não fiquem exaustos, andam e não se cansam. Às vezes nós nos sentimos fracos e cansados e nós não queremos nada que é do Senhor. Nós, como eu disse aqui, o nosso cansaço e a nossa fome, a nossa fraqueza nos deixa cego. E a última coisa que nós buscamos é o Senhor por conta disso. Nós sabemos disso, mas nós ficamos tão cegos por conta desse estado que nós entramos, que essa cegueira começa a nos abalar e nós tomamos decisões erradas, ou seja, a gente não busca o Senhor, não busca estar perto do Senhor, como nós deveríamos nesses momentos. E até falando sobre a história de Esaú, né, que foi citada aqui, que eu falei, que ele fala sobre esse cansaço, essa forma que ele chega, sobre essa história dele ter então trocado a
o imediato e em detrimento, ou seja, em troca daquilo que é eterno. A gente valoriza mais aquilo que está aqui do que aquilo que está eterno, porque infelizmente nós temos dificuldade de esperar as coisas. E aqui no versículo que a gente acabou de ler, diz que aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. A nossa fé, ela não tem que ser pautada, não pode ser baseada naquilo que nós estamos vendo, nem naquilo que nós estamos sentindo, nem da forma que nós estamos. A nossa fé tem que ser baseada naquilo que nós recebemos do Senhor, porque senão a gente não consegue sobreviver, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue prosseguir na nossa caminhada com Cristo. Então, a nossa fé tem que ser baseada no Senhor. Nós precisamos estar com a nossa fé firmada no Senhor. Então, aquilo que nós esperamos no Senhor, Ele vai renovar as nossas forças para que a gente consiga alcançar. Então, nessa história aqui, falando sobre o perigo de valorizar o imediato, trocar as coisas de Deus no nosso dia a dia, pequenas coisas, buscar a presença do Senhor, mas trocar por coisas do imediatismo ali, coisas passageiras no nosso dia a dia. Segundo, o arrependimento tardio pode não reverter as circunstâncias e nem reverter as consequências. Em Hebreus 12, versículo 16, fala até que Esaú ele quis recuperar a bênção dele, mas já era tarde. Passa para o próximo. Por uma única refeição, ele vendeu seu direito de herança como filho primogênito. Pode passar. Como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente quando quis herdar essa bênção, porque não encontrou lugar para arrependimento, embora buscasse com lágrimas. E nessa palavra aqui que eu li sobre, às vezes, aquele arrependimento tardio, às vezes nós não conseguimos reverter certas circunstâncias por conta das nossas escolhas. Então, nesse caso aqui, Esaú, ele vendeu a bênção dele, por conta da sopa lá que o irmão dele fez. E depois ele até se arrependeu porque ele queria mesmo a bênção dele, mas ele já não tinha nele. E a Bíblia ele fala que ele não encontrou lugar de arrependimento, embora no exterior ele estivesse muito arrependido. E às vezes nós tomamos decisões precipitadas, decisões por conta do nosso estado físico, igual eu falei sobre o nosso cansaço, sobre o nosso fome, nosso cansaço emocional e físico e espiritual. E essas consequências das nossas escolhas vêm e depois a gente até se arrepende, mas as nossas colheitas, muitas vezes a gente não consegue mudar, porque a colheita daquilo que nós já estamos, nós plantamos com as nossas decisões precipitadas. E infelizmente aqui, Esaú, por mais que ele estivesse chorando com lágrimas, não se encontrou arrependimento interno, porque o arrependimento carrega consigo a mudança. Arrependimento, a gente está caminhando para um lado e a gente tropeça ali, a gente se arrepende e abandona esse hábito, abandona esse pecado e a gente não volta ali. Quantas vezes a gente já ouviu falando sobre Davi, que era um homem segundo o coração do Senhor? Mas Davi era um homem que também cometeu pecados e até um pecado que perante a lei era causa de morte. Mas ele experimentou a graça do Senhor porque nele foi encontrado arrependimento sincero. Davi ele caiu ali uma vez, depois ele se ergueu, ele se arrependeu e ele abandonou o pecado. Ele colheu aquilo que ele fez, né, que foi a morte do filho. Mas ele, depois ele seguiu no caminho do Senhor em arrependimento e mudança de vida. Terceiro, a nossa primogenitura, isso representa a nossa identidade e o nosso propósito com o Senhor. Nós temos um compromisso com o Senhor, nós temos uma aliança com o Senhor, nós temos essa herança por sermos filhos do Senhor. Quando nós escolhemos as coisas momentâneas desse mundo, as coisas superficiais, coisas dessa terra, os nossos vícios, as nossas vontades, aquilo que nós queremos fazer e não aquilo que nós devemos fazer, nós estamos então negando, estamos trocando a nossa herança, a nossa primogenitura por coisas aqui terrenas. E essa aplicação na minha vida, e que eu queria compartilhar com os irmãos, é a respeito da nossa prioridade, da melhor parte. Nós saímos dessa campanha decididos, não sei vocês, mas você é decidida a ir mais profundo no Senhor, a
manter abafado por esse tempo e continuar vivendo a mesma vida. Se nós continuarmos vivendo da mesma forma e do mesmo jeito, nós vamos continuar colhendo as mesmas coisas. Para que a gente consiga colher coisas diferentes nesse tempo, para que a gente consiga colher coisas diferentes na nossa vida, na igreja, nós precisamos mudar a nossa semeadura no momento. Nós precisamos mudar a nossa vida, os nossos hábitos e aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, para que a gente possa ter uma colheita diferente. Quanto mais nós fizermos do mesmo, continuarmos do mesmo jeito, as coisas da nossa vida não vão mudar. E o ano também não vai ser diferente, nada da nossa vida vai mudar. E nós não vamos alcançar o nível de profundidade com o Senhor como nós temos buscado e como tem sido falado aqui na igreja. E essa palavra é uma palavra que o Senhor tem falado mesmo comigo mesmo já faz um tempo, sobre a questão de prioridade e sobre a questão de buscar as coisas do Senhor, as coisas do alto, e parar de ficar olhando o tempo todo e perder o meu dia, perder a minha vida somente preocupada com as coisas da terra, somente preocupada com aquilo que eu vou conquistar, com aquilo que eu preciso fazer, com aquilo que eu preciso pagar, tudo coisas que são dessa terra. E esquecendo-me das coisas do alto. Não é isso que o Senhor Deus quer para nós, não é isso que o Senhor Deus quer para a igreja. O Senhor quer nos levar nesse nível de profundidade. Mas, como eu disse aqui no começo, quando nós entendemos isso, nós queremos isso, nós desejamos isso, o Senhor fala na palavra dele, lá em Salmos, filho de Davi, nós queremos mais do Senhor, nós queremos estar na presença do Senhor, mas tem um e ali. É o que eu procuro. Precisa ter uma ação nossa. Não tem coisas na nossa vida que o Senhor vai fazer por nós, ali que nós podemos fazer. Eu vi um vídeo esses dias de uma menina gringa que ela postou em algum lugar, eu não lembro agora, acho que foi no TikTok, se não me engano. Ela estava com uma xícara de café e aí essa xícara de café ela pegou e ficou sentada assim olhando para a câmera e ficou: Senhor, por favor, me dê esse café aqui, porque eu quero esse café, né? Faz eu beber esse café. E começou a ficar fazendo essas coisas: eu quero beber esse café. E aí, o vídeo dela, na verdade, era tipo uma encenação, né, para que ela pudesse entrar numa mensagem. Aí, o que ela pegou e falou: alguma coisa aconteceu, eu estou pedindo para que o Senhor me dê o café, porque o café está aqui na xícara. E nada tem acontecido, porque a gente está pedindo às vezes coisas para o Senhor que nós precisamos então tomar certas atitudes, porque ela vai conseguir usufruir daquele café, mas ela precisa ter a atitude dela pegar o café e levar até ela precisa enxergar, ela precisa ter atitudes. E ela fala nesse vídeo então que tem coisas na nossa vida que nós pedimos para Deus, que nós queremos, Senhor, nós queremos mais a tua presença, nós queremos, Senhor Deus, aprender mais do Senhor, mas a gente não tomou a atitude de abrir a Bíblia, nós não tomamos nenhuma atitude de orar, a gente veio para a igreja com a cabeça desse tamanho, assim, de tanta reclamação, nós não desejamos realmente de fato estarmos perto do Senhor. E como nós realmente queremos mudança na nossa vida? Como que nós podemos então querer ter o melhor do Senhor se nós não temos tomado essas atitudes, nós não temos buscado escolher a melhor parte? Eu deixo essa mensagem de reflexão para a igreja, assim como tem sido algo dentro de mim, que eu tenho pensado sobre se eu tenho escolhido a melhor parte, ou se eu tenho trocado a minha herança, a melhor coisa que eu tenho na minha vida é a presença do Senhor, por conta de uma sopa. E se eu tenho feito isso, é por conta do meu cansaço, então significa que o meu estado emocional, então o meu estado da forma que eu estou me sentindo, ou aquilo que eu quero na minha carne, determina minhas escolhas, e não mais os meus valores, né, como filha de Deus. Isso eu tenho pensado muito sobre isso. E eu li até um texto, na hora que eu estava ali numa salinha, que fala sobre Elias, porque ele se sentiu assim dessa forma também. Mas na hora que eu li esse texto, eu meio que senti dentro de mim assim que o Senhor
exorta, né, por conta desses momentos de cansaço, né, que para que a gente se levante, para que a gente permaneça, mas o Senhor, Ele é aquele que providencia o descanso e o nosso alimento. Eu achei isso muito interessante, porque está em 1 Reis 19, versículo 4, que fala então sobre Elias, que ele estava muito cansado, muito esgotado, fisicamente, emocionalmente, por conta de uma perseguição que ele estava tendo, e ele vai até o local de, acho que Caixa da Árvore, é isso mesmo, deixa eu ler. Entrou no deserto caminhando um dia, chegou onde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. E de repente o anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeceira havia pão sobre as brasas quentes e um jarro de água. E ele comeu, bebeu e se deitou de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. E aí, quando eu li isso daqui, esse versículo agora, que falava sobre isso, sobre Elias, eu fiquei refletindo sobre essa questão do nosso cansaço físico, questão do nosso cansaço emocional. Então, eu, ali mesmo meditando, eu vi que o Senhor, Ele realmente é a nossa força, gente, porque se for por nós mesmos, nós não conseguimos prosseguir a nossa caminhada. E o que me traz esperança é que o Senhor, Ele providenciou ali alimento para Elias, Ele providenciou água para Elias, e Ele disse que a sua caminhada ainda é longa. Então, às vezes, nós nos encontramos cansados, esgotados, e nós já não queremos mais nada. E o Senhor, pela misericórdia dele, porque o Senhor Deus não muda, assim como Ele fez com Elias, Ele nos chama e nos entrega o alimento, nos entrega de novo o pão, a água nos fortalece e diz para nós que nossa caminhada ainda é longa. Nós não terminamos por aqui. Nós encontramos, nós temos aonde encontrar descanso. Se o nosso cansaço, se o nosso cansaço físico, espiritual, emocional tem nos deixado desfalecer, tem nos feito tomar decisões precipitadas ou decisões erradas, ou tem trazido peso para a nossa vida, e nós temos ficado com os nossos olhos, com o nosso entendimento escurecido, nós temos ficado com a nossa visão cega, que nós venhamos entender, que nós venhamos buscar realmente naquilo que realmente importa, que é a presença do Senhor, porque é dele que vai vir o nosso sustento, e é dele que virá vir também a nossa força, porque nós, às vezes, por nossa limitação mesmo, achamos que quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que nós não temos capacidade nenhuma. Mas o Senhor olha para nós e diz que nossa caminhada, nossa jornada ainda é longa. E nós temos ainda muito para caminhar com o Senhor. E é isso, eu convido os irmãos a ficarem em pé, por favor.